Segunda-feira é dia de Química no Enem, aqui no canal Ao Encontro da Química. Seja bem-vindo ao segundo vídeo dessa série, vídeo que traz hoje a segunda parte da resolução da prova de 2019. Mas antes da gente partir para a primeira questão, quero lembrá-lo que você pode concorrer a um kit como esse, um kit com várias questões aqui do Enem, deixando aí nos comentários algum elogio, alguma crítica, alguma sugestão para os nossos vídeos, ok? Dado o aviso, a gente pode partir para a nossa primeira questão, a questão de número 112 da prova. Os hidrocarbonetos são moléculas com uma série de aplicações industriais. Por exemplo, eles estão presentes em grande quantidade nas diversas frações do petróleo e normalmente são separados por destilação fracionada, isso com base em suas temperaturas de ebulição. O quadro apresenta as principais frações obtidas na destilação do petróleo em diferentes faixas de temperatura. Vou ampliar, você está vendo aí que até uma temperatura de 20 graus a gente tem o GLP, o gás natural e o gás de cozinha. 30 a 180 a gente tem aqui gasolina, que é entre essa fração de 6 a 12. O querosene como um dos produtos quando se tem a temperatura entre 170 e 290, e o óleo diesel também como um dos produtos que varia aí entre 14 e 18 carbonos quando a gente tem elevadas temperaturas. Na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas. Por quê? Suas densidades são maiores, o número de ramificações é maior, sua solubilidade no petróleo é maior, as forças intermoleculares são mais intensas ou a cadeia carbônica é mais difícil de ser quebrada? Analisando todos esses tópicos, o que é que a gente pode concluir? Primeiro, quando se fala em destilação fracionada, a cadeia não é quebrada. Isso ocorre no craqueamento, quando eu tenho moléculas de carbono muito extensas e eu quero fracionar, eu quero quebrar realmente em moléculas menores, ok? Outra coisa é o número de ramificações ser maior. A gente sabe que quanto mais ramificação, mais curta será essa cadeia, e quanto mais curta ela for, mais facilmente ela vai passar para o estado de vapor, ok? Então a gente também pode estar descartando essa aqui. Para resumir um pouco, o que a gente pode aqui citar dessa questão é o seguinte: a gente está falando em temperatura de ebulição. O que é a ebulição? Nada mais é do que o afastamento que existe entre as moléculas. No estado líquido elas estão próximas, no estado gasoso elas se afastam. Então o que a gente pode concluir? Que quanto mais forte for uma atração que existe entre as moléculas líquidas, mais energia será necessária para promover esse afastamento. Então, olhando aqui entre os itens, o que realmente melhor responde a essa questão, que é o fato de exigir altas temperaturas aqui no fracionamento 4, na fração 4, é exatamente o que? Desses carbonos, está em torno de 14 a 18 carbonos, apresentar uma interação intermolecular muito forte. Quanto mais carbonos tem na cadeia, mais difícil vai ser romper essa interação que existe entre as moléculas. Então, o que melhor responde aqui é dizer o seguinte: na fração 4, a separação dos compostos ocorre em temperaturas mais elevadas porque as forças intermoleculares são mais intensas. Quanto mais intensa, mais difícil é dessa substância passar para o estado gasoso. Segunda questão, a questão de número 115. O concreto utilizado na construção civil é um material formado por cimento misturado à areia, a brita e a água. A areia é normalmente extraída de leitos de rios e brita oriunda da fragmentação de rochas. Impactos ambientais gerados no uso do concreto estão associados à extração de recursos minerais e ao descarte indiscriminado desse material. Na tentativa de reverter esse quadro, foi proposta a utilização de concreto reciclado moído, em substituição ao particulado rochoso graúdo na fabricação de novo concreto, obtendo assim um material com as mesmas propriedades que o anterior. Comando: o benefício ambiental gerado nessa proposta é a redução de quê? Da extração da brita, da extração da areia, do consumo da água ou do concreto ou na fabricação de cimento. Analisando aqui as propostas, esses dois itens logo aqui,
redução de consumo do concreto e fabricação de cimento acaba se tornando inviável. Primeiro porque é ir contra o desenvolvimento e segundo porque a gente realmente, a cada dia que passa, a gente está precisando de mais concreto e consequentemente uma maior fabricação desse cimento. Não seria aí uma forma alternativa para o problema ambiental que foi citado aqui, ok? E quando a gente olha aqui no enunciado, quando ele fala que esse concreto reciclado moído é exatamente substituindo aqui ao particulado rochoso graúdo, a gente está falando de quem? A gente está falando da areia ou da brita? A gente está falando da brita. Então, se realmente vai ter uma substituição, vai ser exatamente da brita, e se essa brita é substituída por esse reciclado moído, como fala aí na questão, a gente vai estar colaborando para uma redução exatamente da extração da brita na natureza, ok? E tem a questão 115. A questão 118 ela traz aqui conceitos de eletroquímica, e geralmente a eletroquímica chega a assustar, mas essa questão não. Essa questão eu diria que é uma questão bem fácil. O que é que a gente encontra aqui? Grupos de pesquisa em todo o mundo vêm buscando soluções inovadoras visando a produção de dispositivos para a geração de energia elétrica. Dentre eles, pode-se destacar as baterias de zinco A, que combinam o oxigênio atmosférico e o metal zinco em um eletrodo aquoso de caráter alcalino. O esquema de funcionamento na bateria zinco A está apresentado nessa figura. Comando: no funcionamento da bateria, qual é a espécie química formada no ânodo? Como eu falei, apesar de ser uma questão de eletroquímica, trata-se de uma questão fácil. Primeiro é o seguinte: o que é o ânodo de uma pilha? Se você souber o que é o ânodo de uma pilha, saber que é exatamente o polo negativo, você já sabe que eu estou falando exatamente do eletrodo de zinco, ok? Mas a questão aqui pergunta qual é a substância, qual é a espécie química formada no ânodo. E o que a gente vê aqui na imagem? A gente vê exatamente como se estivesse tendo aqui a produção de quem? Da espécie ZnOH4, ok? Então, fácil, a ilustração coloca para ti que o gabarito dessa questão é letra E, ok? Letra E. O difícil aqui é você saber quem é que é ânodo na pilha. Então, como dica, na pilha, o ânodo é o polo negativo e o cátodo é o polo positivo. Quando se fala em eletrólise, aí o processo é revertido. Questão de número 120. A utilização de corantes na indústria de alimentos é bastante difundida e a escolha por corantes naturais vem sendo mais explorada por diversas razões. A seguir são mostradas 3 estruturas de corantes naturais. A gente tem aqui as 3 estruturas que já ampliam. E aí pergunta o seguinte: a propriedade comum às estruturas que conferem cor a esses compostos é a presença de quê? De uma cadeia conjugada, cadeia ramificada, átomos de carbono terciário, ligações duplas de configuração cis ou átomo de carbono de hibridização ou hibridação sp3. Olhando aqui essas estruturas, a gente pode chegar a algumas conclusões. Primeiro, dentre as espécies aqui, a primeira que eu descartaria logo era a letra D. Isso por quê? Porque ele fala em duplas ligações de configuração cis e se a gente analisar essas duplas ligações aqui, elas estão na configuração trans. Não seria isso, ok? Agora, que existe realmente uma cadeia conjugada nos 3, que existe realmente uma cadeia ramificada também nos 3, presença de átomos de carbono terciário também existe aqui nas 3 estruturas e átomo de carbono de hibridização sp3, todas essas 4 afirmações se fazem presentes nas 3 estruturas. Aqui já é necessário que a gente entenda um pouquinho de outro conceito, mas especificamente de espectroscopia. Geralmente os compostos orgânicos eles são transparentes tanto no infravermelho como na faixa do visível,
ok? Mas o que acontece? Duplas ligações conjugadas acaba aumentando o comprimento de onda, fazendo com que realmente seja visível na região, lógico, na região do visível, ok? Então, quando se pergunta qual das propriedades aqui confere cor a esses compostos, é exatamente aqui a presença dessas cadeias conjugadas, ou seja, dessas duplas ligações aqui intercaladas, ok? Uma questão que eu considero aqui bastante difícil, já que precisa, eu particularmente não lembro desse assunto aqui na faculdade e posso afirmar com certeza, em todos os meus anos aí, frente ao ensino médio, nunca vi em livros, nunca vi no conteúdo alguma coisa aqui sendo trabalhado com espectroscopia. Antes de encerrar aqui esse segundo vídeo da série Segunda da Química no Enem, eu faço uma pausa para uma questão que ficou esquecida aí no primeiro vídeo. Confira aí. Próxima questão, questão de número 103 da prova. Estudos mostram o desenvolvimento de biochips utilizados para auxiliar o diagnóstico de diabetes mellitus, doença evidenciada pelo excesso de glicose no organismo. O teste é simples e consiste em duas reações sequenciais da superfície do biochip entre a amostra de soro sanguíneo do paciente, enzimas específicas e reagente iodeto de potássio, conforme mostrado na imagem. A gente tem aqui a imagem trazendo aqui na primeira o biochip antes da adição do soro, enzima iodeto, e o segundo apresentando uma cor depois da adição do soro, presente lá no sangue, ok? Então assim, com base nisso, após a adição do soro sanguíneo, o fluxo desloca-se espontaneamente da esquerda para a direita, promovendo reações sequenciais conforme as equações 1 e 2 aqui dessa questão. Na primeira, a conversão de glicose do sangue, glicose, em ácido glucônico, aqui o ácido glucônico. Na segunda, o peróxido de hidrogênio, que é formado também nessa equação, reage com íons iodeto, gerando íon triiodeto, água e oxigênio, como tem aqui nessa equação. O tipo de reação que ocorre na superfície do biochip, nas duas reações desse processo então a gente tem, seriam reações de análise, síntese, oxirredução, complexação ou ácido-base. Analisando cada tópico aqui, você vai descartar a letra A facilmente, porque para ser uma reação de análise, ela seria uma reação de decomposição, e reações de decomposição envolvem um único reagente, o que não está presente aqui nas duas equações. Também não seria uma reação de síntese, porque a reação de síntese, também conhecida como reação de adição, ela vai apresentar um único produto, o que não ocorre aqui nas duas equações. A gente vê a primeira com 2 e a segunda equação com 3 substâncias formando o produto. Oxirredução eu vou deixar aqui para o final, porque envolve os cálculos com NOx. Complexação, se você observar, complexação vem de uma reação que promove a formação de precipitado, substâncias que realmente não conseguem se dissolver na solução. Analisando o estado físico que encontram-se essas substâncias, não tem nenhuma aqui no estado sólido, nenhum precipitado. Então você já pode também estar descartando aqui. E a letra E, reação ácido-base, o que não faz sentido quando a gente olha aqui e percebe que não se tratam de reações de neutralização, ok? Então a gente vai para o gabarito aqui, que é exatamente a letra C, oxirredução. Mas é assim, para que essa reação realmente seja de oxirredução, é necessário que exista uma movimentação de elétron. Tem elementos perdendo elétron e outros ganhando. Então, se a gente analisar aqui, dentre as espécies, eu vou calcular aqui o NOx do carbono. Eu não sei qual é o NOx do carbono, então eu vou dizer que eu tenho 6x, já que são 6 átomos de carbono presentes na molécula. 12 hidrogênios. Cada hidrogênio
ele apresenta um NOx padrão mais 1. Se eu tenho 12 hidrogênios, eu vou colocar mais 12. Cada oxigênio padrão menos 2, ele só vai ter variação quando ele estiver ligado ao flúor ou quando for um peróxido, como que ocorre aqui. Mas o padrão dele, geralmente ele vai ser menos 2. Como eu tenho 6 oxigênio, menos 12. Resolvendo isso aqui, tudo tem que dar soma zero. E o que a gente pode concluir? Que 12 positivo e 12 negativo se cancelam. Isso aqui se cancela. Ou seja, 6x igual a zero, então o meu x vai ser exatamente igual a zero. O NOx do carbono nessa molécula é zero. Como que a gente vai calcular agora nesse outro? Da mesma forma. A gente tem 6x, porque são 6 átomos de carbono. A gente tem 12, porque cada hidrogênio é 1. E a gente tem agora menos 14, já que são 7 átomos de oxigênio. Tudo isso igual a zero. A gente tem que 6x vai ser igual a mais 2. Eu já estou passando já para o outro membro. Mais 2. O que a gente pode concluir aqui? Que o carbono está perdendo elétron. E o oxigênio aqui, comparando com o oxigênio, que é a substância simples, zero, com o oxigênio presente aqui na água oxigenada, menos 1, a gente sabe que o oxigênio está ganhando elétron e aqui o carbono perdendo elétron, ok? Então a gente pode concluir que essa primeira etapa ela é sim de oxirredução. Então resta aqui a gente analisar a segunda equação para saber se ela também se trata de uma reação de redução. E aí a gente observando aqui as mesmas espécies, a água oxigenada apresentando NOx menos 1 e a gente tendo aqui oxigênios, tanto com menos 2 e como 0 por ser substância simples. Aqui é como se essa espécie ela estivesse sofrendo oxidação e redução ao mesmo tempo, ok? Então, fechando aqui o nosso gabarito, letra C, processos de oxirredução. Eu sei que esse cálculo aqui ele é um pouquinho complicado quando a gente não tem a base, aquelas regrinhas, padrões de cálculo de NOx, mas se a gente for analisar dentre todas as opções aqui, tem como a gente fácil chegar nesse processo de oxirredução, sendo aqui o gabarito letra C. Então é isso, chego aqui ao final de mais um vídeo da série Segunda da Química no Enem. Próxima segunda-feira o canal traz aí a terceira e última parte da resolução da prova de 2019. Próximos vídeos a gente vai estar trabalhando aqui, estudando aqui os principais assuntos que mais caem nessa prova, respondendo questões e tendo dicas sobre esse conteúdo. Mais uma vez, coloca aí um comentário, uma sugestão, uma crítica, um elogio e participa aí no sorteio, no terceiro vídeo da série desse kit com resolução de todas as questões divididas aqui por conteúdos, ok? Tchau, tchau, até o próximo vídeo aqui no canal Ao Encontro da Química.